Donald Trump diz que está aberto a negociar a tarifa de 30%. Esta é a que ele anunciou para a União Europeia. Mais cedo, os países membros do bloco declararam que a medida é, abre aspas, absolutamente inaceitável, fecha aspas. Assunto para Priscila Asbeck falando conosco ao vivo de Nova York. Pri, boa tarde. Oi, Yuri, boa tarde a todos que nos acompanham. O presidente Donald Trump, nessa coletiva também, ao lado de Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, foi questionado sobre as tarifas impostas à União Europeia, depois que ele mandou uma carta também para o bloco europeu no sábado, impondo tarifas de 30% que passariam a valer no dia 1º de agosto. E aí ele disse que está aberto a negociações comerciais, inclusive com a Europa, e ele falou também que representantes da União Europeia vêm aos Estados Unidos para discutir o comércio. E essas falas de Donald Trump aconteceram depois que o mais alto representante do comércio do bloco europeu, Maroš Šefčovič, disse que há uma frustração muito grande por parte dos europeus diante dessas tarifas impostas no sábado. Ele falou que achava que os dois lados estavam muito perto de um acordo e disse que a tarifa colocada então de 30% proibiria o comércio entre as duas economias que são intimamente ligadas. Só lembrando, no ano passado, o comércio entre Estados Unidos e Europa chegou a quase $1 bilhão e se a gente considerar o bloco europeu de 27 países, essa é a principal relação comercial dos Estados Unidos, à frente, inclusive, da China. Então ele disse que sente a enorme responsabilidade pela maior relação comercial deste planeta, foram as palavras do comissário europeu, e ele falou que não consegue imaginar sair dessas negociações sem um esforço genuíno. Ele falou que também estava conversando com as autoridades americanas quase todos os dias e que o sentimento era que eles estavam muito perto de um acordo, mas que ele recebeu então um aviso pouco antes dessa carta que foi enviada por Donald Trump e que foi enviada também a dezenas de países ao longo da semana passada, incluindo o Brasil, que ficou com a tarifa mais alta de 50%. E os relatos, Yuri, também são muito parecidos de como o presidente americano e como os Estados Unidos surpreenderam esses representantes, essas autoridades do comércio que estavam negociando com os americanos. Inclusive, no final de semana foi curioso um relato do ministro de Economia da Fazenda da Indonésia, que falou que a sensação era como atravessar um labirinto e chegar de volta a estaca zero, depois que ele foi surpreendido também por uma carta de Donald Trump com essas novas tarifas. Outras autoridades europeias também têm se manifestado nessa mesma coletiva que Maroš Šefčovič falou. Também o ministro de Relações Exteriores da Dinamarca disse que é absolutamente inaceitável essa taxa ao bloco europeu, como você disse. Yuri também disse que a União Europeia continua buscando parcerias estratégicas para diversificar as relações comerciais e chegou a mencionar, inclusive, o acordo entre Mercosul e União Europeia. E ele falou que essas parcerias para diversificar o comércio incluem acordos com o Mercosul e com o México, que precisamos finalizar o mais rápido possível, mas, infelizmente, o acordo entre Mercosul e União Europeia anda travado, até mesmo pela oposição da França. E eu, quando estava lá, inclusive, conversava com alguns diplomatas que diziam que era muito difícil de sair esse acordo, apesar dos avanços recentes, mas para o acordo de fato passar a valer seria algo muito difícil, justamente por causa dessa oposição da França. E aí, para finalizar, Yuri, o que o bloco europeu decidiu é que eles vão adiar também as contramedidas que tinham sido previstas em retaliação às tarifas americanas. São contramedidas que incluem tarifas para 21 bilhões de euros em produtos americanos e uma segunda etapa também de contratarifas que atingiria 72 bilhões de euros em produtos americanos. Essas ainda não foram divulgadas, a lista final, mas seriam vários produtos também que a Europa passaria a taxar para entrar, americanos para entrar no bloco europeu, e os europeus dizem que podem adotar essas contramedidas caso não haja nenhum recuo nessa tarifa que foi imposta pelos Estados Unidos e nenhum avanço nessas negociações. Uma última informação, Yuri, o que os economistas dizem por aqui é que se essas tarifas forem levadas a cabo essas tarifas para a União Europeia, isso pode mexer muito com a inflação aqui nos Estados Unidos. Até o momento, os dados de inflação ainda não
retratam uma pressão por causa dessa política tarifária, porque o tarifaço mais alto, as tarifas mais altas ainda não estão valendo aquela base de 10%, e além disso também o que os empresários dizem aqui é que muitas empresas inclusive estocaram produtos e tentaram não repassar aos consumidores os aumentos de preço que foram provocados por causa dos aumentos tarifários. Mas isso pode acontecer ao longo dos próximos meses e os economistas dizem que isso pode trazer também uma pressão inflacionária aqui para os Estados Unidos. Yuri. Priscila Yazbek, muito obrigado pelas suas informações, falando conosco ao vivo de Nova York.